Então, torcida tricolor, terminou agora, né? Por volta das 22 horas, tem o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre o Vasco e o Fluminense, mandante, o Vasco da Gama. Eu vou fazer aqui algumas iniciais da minha fala do que eu vi do jogo, tá certo? Eu vou falar da postura do nosso time em campo, da participação do Keno, que ele entrou no lugar do Soteldo, da participação do Everaldo, também do zagueiro Fretes, e também falar também da desatenção no final do jogo, que proporcionou nossa derrota por 2-1 diante do Vasco. Tá bom? Então, o que eu vou te dizer agora é fundamental, pessoal. Então não sai daí não, pessoal. É logo depois da vinheta. Pois é, turma tricolor. 2-1, Vasco. Tá certo? Fez o gol, o segundo gol já nos acréscimos. E determinou o resultado da partida no primeiro jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Mas o que eu vou falar para vocês é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, do que ocorre com o Fluminense, de algumas posturas de alguns jogadores, as suas participações, as suas atuações, as suas desconcentração numa partida tão importante. Sabemos que o Fluminense ele está já na fase de grupo da Libertadores, mas não quer dizer que isso seja o final. Não. A Copa do Brasil é importantíssima para o Fluminense. Semifinal é semifinal. O resultado final, o nosso objetivo final é chegar à final. Foi isso que eu falei no meu vídeo anterior. É chegar à final. E aí disputar a final e possivelmente ser campeão. Mas o que a gente observou no jogo de hoje, o que a gente viu, foi uma coisa que eu já tinha premeditado e até antecipado de alguma forma. Porque clássico é clássico. Não importa se o outro lado está ruim e o outro lado está com desempenho bom, não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa. Não é assim. Mas só quero dizer o seguinte. Vamos lá. A postura do Fluminense no primeiro tempo, postura boa. Tá certo? Houve aquelas nossas ações, né, na nossa defesa, no meio campo e no ataque, né, que na jogada ensaiada o Fluminense conseguiu fazer o gol, né, com o Kevin Serna. Aí tudo bem, beleza, 1-0 o Fluminense, né, transcorria tudo bem, mas também possibilitava também os contra-ataques do Fluminense, porque o nosso meio campo às vezes desejava um pouco na marcação e também a saída do Vasco nos contra-ataques, principalmente nas laterais e pelas pontas também pelo Ryan, né, fazendo com que o Fluminense também fosse um pouco dominado em relação ao jogo da partida, né? O Vasco teve a oportunidade, teve sim, mas o que faltou foi um pouco mais de concentração. Ainda no primeiro tempo, que eu vou dizer que uma coisa que a gente não pode admitir é o seguinte: o Keno já é ex-jogador do Fluminense. Não dá, eu não sei porque que o Zubeldia colocou ele no lugar do Soteldo. O Soteldo saiu machucado no primeiro tempo, ele colocou logo o Keno. O que foi que o Keno fez? Fez merda, fez porra nenhuma. Toda jogada do Keno era uma jogada perdida de bola. Quis bater no gol, bati errado. É brincadeira, rapaz, esse Keno. Tá certo? É brincadeira. O que ele fez, que ele teve a oportunidade de fazer algumas jogadas de perigo e aí conseguia fazer tudo errado.
O outro, vou até circular bem aqui, é o Everaldo. Esse Everaldo, ele foi contratado para quê? É para desfilar em campo. É um centroavante que não faz gol há muito tempo. É uma lástima. É PQP. Everaldo, vai tomar no símbolo de cobre. Tu sabe o que é o símbolo de cobre? É aquele símbolo, né, do cobre, que é o CU. Tá certo? Que tá lá na tabela periódica. Mas você sabe o que é isso. O cara não consegue fazer um gol. Não consegue chutar. Eu não sei porque o Zubeldia consegue colocar ele. Não tem outro centroavante que possa colocar no lugar dele. A gente tá cansado, a torcida tá cansada de ver um centroavante que não consegue fazer gol. Os outros centroavantes dos outros times conseguem fazer gols. Mesmo que demorou, mas consegue. Mas o Everaldo parece que é impossível de fazer gol. Parece que ele foi contratado. Não, tu não vai fazer gol. É uma lástima. É uma lástima a torcida tricolor. É de sacanagem mesmo. Tá brincadeira esse Everaldo, cara. Tá de brincadeira. Segundo tempo. Volta pro segundo tempo. O que aconteceu? Não percebeu que o Vasco tinha mudado algumas posições de alguns jogadores justamente pro lado esquerdo, onde estava o Samuel Xavier, onde o Vasco procurava sempre as jogadas de cruzamento. E numa jogada, logo no início do jogo, Samuel Xavier deixou cruzar, o Fretes, como doido, nunca chegou a tirar, e aí o Ryan mais uma vez fez o gol. Aí o Ryan foi pro abraço da torcida do Vasco, né? Fazer o quê? Mais uma vez fazendo um gol contra o nosso time, logo na semifinal de Copa do Brasil. Vai dizer o quê? Vai dizer o quê mesmo? Porque esse Fretes aqui a gente tem que eliminar. Não tem condição de jogar como zagueiro ao lado do Thiago Silva, que é um monstro. Não tem possibilidade nenhuma. Eu já venho falando, pedindo, pelo amor de Deus, coloque outro zagueiro. O Fretes é aquele que é previsível. Porque qualquer outro atacante sabe como é que ele vai fazer as jogadas de defesa. A gente sabe o que ele vai fazer. É temerário quando chega a bola nele. É quase que o atacante vai tomar a bola e fazer o gol. Porque ele não consegue. Que zagueiro canhoto é esse, cara? Que não consegue romper a linha e sair na transição até o meio campo. Só sabe dar chutão e lançamentos errôneos. Que não tem objetividade nenhuma. Outra coisa que eu vou fazer, só um asterisco bem aqui, é o nosso meio campo hoje. O meio campo que era formado do Nonato, Lúcia Costa e Martinelli. Martinelli hoje deixou a desejar na sua posição tática, na sua formação de combater, na sua formação de levar o time, na sua formação de triangulação, de troca de passes, de articulação. Lucas Costa até que tentava uma vez, mas não conseguia, porque sozinho ele não dá. Tá certo? Donato, às vezes tinha aquele lançamento, mas era impedido pela forte marcação do meio campo do Vasco. Tá certo? Eu não sei porque o Zubeldia colocou o Nonato ainda como meio campo do Fluminense, porque na verdade é o meio campo. Já entrou no decorrer do segundo tempo. Não podia fazer mais nada. Não tinha condição. Então, o Vasco empatou o jogo no segundo tempo. O Fluminense conseguiu até avançar mais e possibilidade até de fazer o segundo gol, mas o nosso atacante não conseguia ter aquela movimentação de lance de gol, de perigo de gol. Faltava alguma coisa que não estava checando, que não estava sendo finalizado. Sobre o dia, por que você não colocou o John Kennedy, pelo menos para brigar lá na frente, e deixou o Everaldo lá o tempo todo? O Keno, ele foi só uma amostra de um jogador. 1-1 até os 45 minutos.
vai para o acréscimo. Desatenção no final do jogo, desconcentração. É nessa hora que o jogador tem que ficar atento às jogadas do seu adversário. 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, 2 segundos. É ficar atento. Alan saiu driblando 1, driblando 2. O Ganso fez falta. Foi obrigado a fazer a falta. E aí, o Ryan caiu, na mesma hora pegou a bola e conseguiu lançar para a lateral do Vasco. Depois para o outro jogador. Onde o jogador do Vasco fez um cruzamento quase que perfeito. Mas o que faltou nesse caso ali, pessoal? Faltou o quê? O Freds, ele estava marcando a bola. Ele não estava marcando o Verratti que entrou. O Verratti já entrou no segundo tempo. Justamente para essas bolas aéreas. E aí o que aconteceu? O Freds fica atrás do Verratti. O Verratti antecipa a jogada do cruzamento que foi feito na esquerda. Mais uma vez o cruzamento saiu da esquerda. E aí o Verratti antecipa que ele é um bom cabeceador. E aí decreta o final do jogo de 2-1. Já não acresce, mas não dava mais tempo, né? Então, resumindo, desatenção no final do jogo, já nos acréscimos, não pode ficar desatento. Tem que ter o último segundo do jogo até o apito do jogo. É uma brincadeira, pô. O Vasco perdeu para todo mundo. O Vasco quase era rebaixado. Quase era rebaixado. Ele ganhou de 5-1 do Internacional, possibilitou ele a ter 45 pontos e fugir do rebaixamento. Ele com 42 pontos, ele seria rebaixado. Pode fazer as contas. Porque os outros times tinham mais pontuação do que ele. Tinha muito mais pontuação. A campanha que o Vasco fez, só pegando de goleada, e o Fluminense dentro do Maracanã, sendo um domínio total, e perde desse jeito. Aí tá de brincadeira, Zubedinho. Também a culpa também é sua, que não fez alterações efetivas no final da partida, no intervalo, enfim. Tá bom? A culpa é sua. Então é o seguinte. Espero que no próximo jogo o Zubedinho veja os erros que foi cometido para não cometer de novo. Porque o Vasco foi aguerrido, buscando a cada espaço de bola. O Fluminense no final do jogo deixou a desejar transcorrer até que o Klaus apitasse o jogo. Não. Isso é experiência que se tem no final do jogo, pessoal. Isso é experiência. Então o Vasco foi mais esperto e ganhou o jogo, tá certo. Futebol é isso. Futebol é bola na rede. É jogada trabalhada, é cruzamentos assertivos para quem pode fazer o gol. Infelizmente a gente tem um centroavante que não faz gol. Tá bom? Isso é minha indignação, meu repúdio do jogo de hoje, do que o Fluminense poderia sair com a vitória e para o próximo jogo, um jogo só empatar. Não, foi ao contrário. Essa virada foi de amargar, foi de deixar estarrecido o torcedor tricolor carioca. É estarrecido mesmo o torcedor carioca, que não, tricolor carioca, que não entende como que isso aconteceu. Eu não entendo, eu digo, olha, tem que ficar atento. Coisa. Zubedinho, o meio campo, já te falei qual é o meio campo. Mas você muda uma coisa na semifinal, pô. Não dá, meu irmão. Não dá, muda alguma coisa, faz alguma coisa diferente. O treinador, ele tem que ser ousado na hora de querer ganhar a partida. Você não foi ousado. Você tinha que colocar um atacante que seja descansado, tá certo? Um outro meia para poder dominar esse meio campo. O Ganso entrou para quê mesmo? Me diga bem uma coisa, entrou para quê? Então, pessoal, espero que no próximo jogo o Fluminense
tenha tomado de lição esse jogo de hoje e faça uma bela partida e reverta o placar, tá bom? Isso aí é a raiva que eu estou sentindo do jogo do Fluminense hoje, que foi impressionante essa virada do Vasco. É de amargar mesmo, é de deixar raiva qualquer torcedor do Fluminense. Poderia ficar do empate? Poderia, mas faltando 2 minutos, pega uma virada dessa. Esse Freitas aí de mandar logo embora. Por mim, se eu fosse técnico, eu tinha mandado logo embora e botar outro zagueiro. Ah, pra lá, rapaz.